Olá, queridos. Chegamos ao capítulo 21 de Atos dos Apóstolos. Fique comigo até o final. Temos uma história impressionante no capítulo 21. Paulo retorna a Jerusalém. Nós percebemos um clima de muita tensão nesse capítulo. E antes de chegar a Jerusalém, Paulo passa por várias cidades, fazendo até baldeações, porque talvez o navio que ele estava primeiramente era pequeno, e ele aporta para um outro navio maior, onde ele poderia chegar a tempo para a festa de Pentecostes e entregar assim a oferta que ele está levando das igrejas para ajudar os irmãos na igreja em Jerusalém. Ele passa em Cesareia e provavelmente de Cesareia ele vai a pé até Jerusalém. Nós vamos ter aqui nesse episódio um confronto muito sério entre Paulo e os judaizantes que planejam matá-lo em Jerusalém. Fique comigo até o final, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse link para que mais pessoas sejam abençoadas. No versículo 1, o Dr. Lucas vai usar uma palavra no grego que descreve muito bem o amor que os presbíteros de Éfeso tinham por Paulo. A nossa versão em português, ela não expressa bem o sentido verdadeiro do verbo que está sendo usado no versículo 21, capítulo 21, versículo 1, quando Paulo acabou de se despedir dos presbíteros em Éfeso. Depois de nos apartarmos, fizemos-nos a vela e, correndo em direitura, chegamos a Cós. O verbo, depois de apartarmos, a melhor tradução para o verbo que Dr. Lucas vai usar é rasgando-nos deles. A ideia é que foi um coração foi rasgado, o coração ficou dilacerado, porque eles ouviram da própria boca de Paulo que nunca mais eles veriam o apóstolo Paulo, a quem eles muito amavam. Esse amor é o amor ágape, e quando um relacionamento é rompido dessa maneira, fica a saudade, eles choram. São homens adultos chorando e ajoelhando-se, oraram por Paulo e o despediram. Então, o Dr. Lucas faz menção desse verbo, né? Em vez de usarmos o verbo apartarmos ou separando-nos, a outra versão fala aí sim, né? Separando-nos deles, Paulo, o Dr. Lucas vai usar o verbo, que é um verbo bem forte, que é o verbo rasgando, a ideia de que o coração foi rasgado, dilacerado. É muito bonito observar isso. O Dr. Lucas conhecia bem o grego e ele pôde então usar o verbo de maneira muito correta. Uma outra coisa que me chama a atenção no capítulo 21 é o versículo 4, que diz que Paulo encontrou discípulos na cidade de Tiro, onde ele ficou ali 7 dias. O foco de Paulo no discipulado me impressiona. Ele não perdia tempo. Os 7 dias que ele ficou ali foi porque o navio que havia aportado precisava descarregar. Era um navio cargueiro, mas também levava passageiros. A carga era grande, o navio era grande e demoraria muito tempo para descarregar. Era manualmente feita a descarga, e assim Paulo ficou ali. Enquanto que ele ficava em Tiro, ele discipulou, fortaleceu a fé daqueles irmãos. Não sabemos se existiu alguma igreja em Tiro, Dr. Lucas não nos informa isso, mas se havia discípulos ali, certamente havia uma igreja. Dr. Lucas vai fazer menção de Filipe, o evangelista, no versículo 8, e o Dr. Lucas vai fazer questão de mencionar que Filipe tinha 4 filhas profetisas. E eu fico pensando, que bênção para o pai, o Filipe, saber que suas filhas eram cheias do Espírito Santo e úteis ao ministério. Eu fico imaginando, deveria ser uma casa muito alegre e com muita presença de Deus. Vale a pena ressaltar isso. 21, versículo 8. No dia seguinte partimos e fomos para Cesareia, e entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha ele 4 filhas donzelas que profetizavam. Eu gosto de observar o seguinte: o dom de profecia não cessou com os apóstolos, muito menos no Antigo Testamento. Está em ebulição aqui o dom de profecia. Nós vamos ver Ágabo, daqui a pouco também o profeta Ágabo, profetizando a respeito do que iria acontecer com Paulo quando ele chegasse em Jerusalém. E a pergunta que não quer calar é: Paulo desobedeceu o Espírito Santo quando desceu a Jerusalém? No versículos 10 a 12, nós lemos que o profeta
Ágabo foi usado por Deus para alertar Paulo, mas ele estava disposto a morrer se fosse necessário por amor a Cristo e a sua obra. Ele não poupa esforços por amor a Cristo. Que testemunho, que legado nosso irmão Paulo deixa para nós. Eu entendo que Paulo não desobedeceu a Deus. Estava determinado por Deus que isso deveria acontecer. Nós vamos ver que ao final, Paulo na verdade foi preso pelos romanos para ser poupado da morte. E nós vamos ver que isso foi providência divina. Versículos 10 a 12. Demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. Ele vem de Jerusalém e encontra Paulo em Cesareia. E vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele seus próprios pés e mãos, declarou, diz o Espírito Santo, assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Esse era o propósito dos judeus, mas Deus entrou com provisão e permitiu que Paulo fosse preso pelos romanos e assim ele lutasse em favor da sua própria defesa. É o que vamos ver no final do capítulo 21 e no próximo episódio, no capítulo 22. Paulo vai encontrar o apóstolo Tiago, que nessa ocasião era o líder na igreja em Jerusalém. Ele tinha que ir ao encontro de Tiago para entregar a oferta que havia sido levantado pelas igrejas da Macedônia e de Acaia, Filipenses e Corinto. Nesse encontro, Tiago tenta apaziguar as coisas, porque Tiago sabe os judeus estão em efervescente fúria contra Paulo, e são religiosos, fanáticos, e que querem matar Paulo a todo custo. Então, Tiago vai dar um jeito, ou tentar ajudar a amenizar a situação. Versículo 23 e 24, nós lemos o seguinte. Faze, portanto, o que te vamos dizer. Estão entre nós 4 homens que voluntariamente aceitaram o voto de Nazireu. Toma-os, purifica-te com eles e faz a despesa necessária para que raspem a cabeça, e saberão todos os judeus que não é verdade o que se diz a teu respeito, e que pelo contrário andas também tu mesmo guardando a lei. Quando Paulo ouve essa notícia, essa informação, essa questão, ele se submete a Tiago. E eu acho bonito isso, né? Tiago é apóstolo também, assim como Paulo, mas Paulo veio depois. Então Paulo se submete à autoridade da igreja local, que é o apóstolo Tiago. Isso me chama muito a atenção. Alguns pensam que Paulo rompeu com o que ele cria. Não, queridos, ele não rompeu. A crença dele continua a mesma, ele crê na palavra, ele crê que a lei não salva e não pode levar o homem à salvação de modo nenhum. Mas por que ele vai fazer o voto de Nazireu junto com esses irmãos? Para que ele pudesse, numa questão secundária, mostrar aos judeus que ele era um judeu e que respeitava e, portanto, não estava contrário às leis dos judeus contra a purificação. Então, no que foi secundário, ele concordou com Tiago. No que é essencial, ele deixa claro no versículo 25 que aos gentios não deveriam ser impostas essas leis ou esses rituais, porque isso foi decidido lá no concílio em capítulo 15 de Atos. Lembra do concílio em Jerusalém? Olha o que diz versículo 25. Quanto aos gentios que creram, já lhes transmitimos decisões para que se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Então Paulo está lembrando, ele como judeu acatou o conselho de Tiago, porque isso foi sábio da parte de Paulo. Isso mostra também submissão à autoridade do apóstolo Tiago. Os religiosos em todo tempo serão legalistas, e não foi diferente aqui no episódio do capítulo 21. O ódio, a estupidez tomou conta do povo de tal maneira que eles creram na calúnia que inventaram a respeito de Paulo, que Paulo estava ensinando em todo lugar que os judeus não deveriam mais guardar a lei, o que não era verdade. Veja versículo 27 e 28. Quando já estavam por findar os 7 dias, os judeus vindo da Ásia, tendo visto Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram, gritando: israelitas, socorro! Este é o homem que por toda parte ensina a todos a ser contra o povo, contra a lei e contra este lugar. Ainda mais introduziu até gregos no templo,
profanou este recinto sagrado. E o versículo 29 informa por quê. Pois antes tinham visto Trófimo, o Éfeso, grego, em sua companhia na cidade, e julgavam que Paulo o introduzira no templo, o que também não foi verdade. Paulo não pregava sobre isso, para que os judeus abandonassem os ritos, mas ele também não introduziu Trófimo, o grego, no átrio que era dos judeus. Havia um átrio externo onde o gentio podia entrar. No átrio interno, um gentio, nem romano, nem grego, nenhum gentio podia adentrar ali sob pena de ser morto. Então Paulo jamais ele transgrediria esta lei. Já estava tudo preparado, na verdade, pelos judeus que queriam fazer uma emboscada, e Paulo foi preso pelos romanos para não ser morto. Isso foi uma providência divina. Como confirmamos isso? Versículo 31, 32 e 36 do capítulo 21. Procurando eles matá-lo, chegou ao conhecimento do comandante da força de que toda Jerusalém estava amotinada. Versículo 32. Então este, levando logo soldados e centuriões, correu para o meio do povo. Ao verem chegar o comandante e os soldados, cessaram de espancar a Paulo. Veja o versículo 36. Pois a massa, o povo, seguia-o gritando, mata-o. O ódio, o preconceito levou essas pessoas a uma ação sob maneira desumana, a ponto de tanto ódio querer matar o apóstolo Paulo. Deus, com sua providência, poupou Paulo e ele vai ser preso pela segunda vez, mas não morto ainda, porque esta não era a hora. Paulo agora se sente protegido e ele se dirige ao oficial romano falando em grego, que na verdade se assusta quando vê Paulo falando em grego. Paulo era um homem de muitas línguas, de muita cultura. Ele era um cidadão romano também. Então ele se dirige ao oficial romano falando em grego. E o versículo 37 nos mostra esse espanto do oficial. E quando Paulo ia sendo recolhido à fortaleza, disse ao comandante, é-me permitido dizer-te alguma coisa? Respondeu ele, sabes o grego? Não és tu, porventura, o egípcio, que há tempos sublevou e conduziu ao deserto 4.000 sicários? Respondeu-lhe Paulo, eu sou judeu, natural de Tarso, cidade não insignificante na Cilícia, e rogo-te que me permitas falar ao povo. Agora Paulo vai falar ao povo, mas ele vai falar ao povo em hebraico. Isso é lindo, a sabedoria de Paulo, lendo a cosmovisão do povo e usando da linguagem certa para abordar as pessoas certas. Nós não podemos esquecer isso quando estivermos conversando com pessoas de culturas diferentes, de crenças e costumes diferentes. Precisamos respeitar os costumes, ganhar o coração e pregar o Evangelho de Cristo. No próximo episódio, fique comigo, você verá o que aconteceu com a defesa de Paulo quando ele vai se dirigir em hebraico ao povo que agora está lhe ouvindo em hebraico. Você e eu seremos muito edificados nesse próximo episódio também. Eu sou o pastor Vanderlei Andrade, este é o canal Palavra de Esperança e ele existe para abençoar a sua vida. Tenha sempre esperança, te vejo no próximo episódio, se Deus assim permitir. Até lá, um forte abraço.